Glória a Deus. Muito obrigado, meus amados. Deus abençoe a vida de vocês. God bless your Vamos ficar de lives. pé para lermos a palavra de Deus. Let us stand to read the word of God. Evangelho segundo escreveu São João, The Gospel of John, capítulo de número 17. chapter 17. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso de número 12. We're going to read some verses starting on verse 12. Você que tem a sua Bíblia em inglês, apenas acompanhe por gentileza. You have your Bibles in English. Please follow along. Evangelho de João, capítulo 17, Gospel of John, chapter 17, a partir do verso 12. starting on verse Todos 12. encontraram, digam amém. How many have encountered? Say amen. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém? Amen. Tome o seu assento, por gentileza. You may be seated. A mensagem que eu quero compartilhar convosco nessa noite, The word and message I want to share with you tonight, ela leva consigo o tema: o mundo não pode entrar na igreja. the theme is the world cannot enter the church. Repita comigo: o mundo Say it with me. The world não pode cannot entrar na igreja. enter the church. Nós estamos vivendo dias, muito obrigado, minha amada, em que as fronteiras espirituais estão sendo constantemente desafiadas. We live in days when spiritual boundaries are constantly being challenged. Tanto dos espíritos que estão fora da igreja, Many of the spirits that are outside, eles querem entrar na igreja, they want to come into the church, quanto os espíritos que estão dentro da igreja and many spirits are inside the church, querem sair da igreja e entrar no mundo. want to leave the church and join the world. Isso é muito sério, And this is very serious, porque aqui agora nós vemos uma linha que separa because we see a line here that separates a igreja do mundo the church from the world e o mundo da igreja. and the world from the church. E essa linha que separa a igreja do mundo, And this line that separates the church from the world ela tem se tornado para muitos has become to many cada vez mais tênue, ou seja, cada vez mais fina. increasingly thin. Porém, essa linha, But this line, você pode até perguntar por que isso então acontece. you may ask, why does this happen and occur? Porque essa própria linha tênue e fina, Because this intensely thin line ela foi traçada pelo próprio Deus, was drawn by God Himself. e por ter sido traçada, escrita por Deus, And by being drawn from God, ela não pode ser quebrada por nada. it cannot be broken by anything. Deus, quando fez isso, And when God did this, Ele delegou limites He established boundaries entre dois mundos: between two realms, o mundo dos santos the realm of light e o mundo das trevas. and the realm of darkness. O universo, ele é bem distinto: The universe is very distinct. o universo do bem The universe of good e o universo do mal. and the universe of evil. E esse limite, And this limit or boundary,
Ele não deve ser quebrado. must not be broken, Ele não deve ser transpassado. must not be stepped over. Ele não deve ser atravessado It should not be crossed por absolutamente nada. for nothing, no reason. Não deve ser quebrado pelos It costumes. should not be broken by customs Não deve ser quebrado pela cultura. nor cultures Não deve ser quebrado, muito menos pela modernidade. or even modern trends. A igreja que somos nós, eu e você, The church, you and I, fomos chamados para ser uma igreja santa, we're called to be holy, uma igreja separada, separated, uma igreja diferente. a difference. Não existe essa ideia de que There's no such thing a that igreja deve ser uma extensão lá no mundo. the church should be an extension Não in the world. existe essa ideia de uma extensão da igreja lá fora. Extension of the church in the world. Por que não, pastor? What do you mean, Pastor? Why Porque not? o que foi ordenado por Deus, Because what was ordained by God, e muitas vezes as pessoas não entendem and a lot isso, of people don't understand this, mal interpretam, and they do not interpret this correctly. confundem essa ordem de They Deus confuse this e order from acabam God, rompendo com essa linha que Deus ele próprio and they estabeleceu. cross the line that God Himself drew. Porque o que foi ordenado por Deus é Because what was ordained by God que is a luz ela deve brilhar no meio das that the trevas light must shine in the midst of e darkness, não a igreja interferir and the church must not ou interfere romper or ou cross atravessar os limites que foi dado por the Deus. limits and boundaries that were Mas given eu to como God, from igreja, God. But we as a Mas church, você como servo de you as a Deus, servant, mas você com a autoridade You de with Deus authority from God, e da palavra de and Deus, from the word of fomos God, chamados para you are brilhar, called to shine, para refletir to reflect a glória de Deus glory of em um God mundo cheio de in a world trevas. full of darkness. Agora, And now, quando o mundo entra na igreja, when the world enters the o church, que acontece? what happens? E aí está o perigo. There is the danger. E essa é a ordem de Deus para nós nessa And noite. this is God's E ordained a minha oração é mystery que, for oxalá, us você tonight. entenda And I hope you understand a tonight voz profética de Deus que está the sendo prophetic liberada voice sobre a that is sua being vida hoje. delivered over your life. Quando o mundo entra na igreja, When the world enters the church, a santidade se apaga. holiness fades. Quando o mundo entra na igreja, When the world enters the church, o altar ele perde o fogo. the altar loses its fire. Quando o mundo entra na igreja, When the world enters the o church, fogo do altar ele se apaga. the altar loses its E o fire. testemunho ele é corrompido. And the testimony, Por que eu estou dizendo isso? why am I saying this? Porque não existe comunhão Becomes corrupt entre a because there is luz no e as fellowship trevas. between light and Por darkness. isso o apóstolo João ele declara. And that's why Apostle Por John isso writes, João adverte a igreja. and that's why he shares with the Não church, ameis o mundo, do not love the world nem as or coisas que no anything mundo há. in the world. E Paulo vem dizendo And também Paul also que declares não há comunhão that there is no fellowship entre a luz between light e as trevas. and darkness. A igreja de Cristo, The church of God, ela é o lugar the church of Christ is a place aonde Deus habita. where God dwells. Deus habita God no dwells meio dos louvores do seu in the povo. midst of the praise Deus and worship habita of no the meio da saints, igreja. in the midst of the church. Por isso é importante estarmos reunidos, That's why it's important to be gathered congregados. and gathered. Pastor, Deus fala comigo em casa. Oh, Pastor, He Deus speaks to fala me com at você home. He individualmente. speaks to you Mas individually. Deus ele quer But He habitar wants to no dwell meio da congregação. in the midst of His Porque a people. igreja, Because the a church, congregação, the o povo de congregation, Deus the reunido, people of God ela é gathered, a habitação de it Deus is the dwelling na of terra. God on E earth. onde Deus habita, And where God aí há dwells, liberdade. there is freedom. Onde o Espírito de Deus Where the está, Spirit of God o is, mundo não the governa. world does not govern over. O perigo não está The danger is not em apenas o mundo tentar entrar na igreja, not only when the world tries to enter the church, mas o perigo está but the danger lies quando a igreja when the church ela abre as suas portas espirituais opens its spiritual doors para que o mundo então agora tome vantagem so e that entre nela. the world then takes advantage and enters in. Eu não sei se você consegue ver a diferença I don't know if you can see the difference de here não nos misturar in not mixing ourselves para nos corromper, to corrupt mas ao ourselves, mesmo tempo but at the same não time deixar de brilhar
brilhar not a luz de Cristo stopping us from aonde há shining the trevas light of e Christ, escuridão. that where there E is ao mesmo darkness. tempo, And at the same temos que time, tomar cuidado we need to be careful para que a igreja não abra so that the portas church does espirituais, not open its spiritual doors, para que o espírito mundano, so that the holy or worldly para que o spirit espírito do mundo entre na igreja. enters into the church. Esse é o maior perigo. This is the greatest danger, E é isso que o inimigo quer fazer. and that's what the enemy wants. Você pensa que o inimigo está You think satisfeito? the enemy is satisfied? Ele está de braços You cruzados think he has his arms crossed? quando ele vê uma igreja viva, When he sees a church that is quando ele alive, vê uma igreja animada, when he sees an excited quando ele vê um church povo que serve a Deus com of people that fidelidade, serve the Lord with quando ele faithfulness, vê que Deus está se when he sees God manifestando is no meio manifesting da in the midst igreja. of the church. Por isso eu disse que a That's why I say igreja, that the church, quando o povo se reúne, when the people isso unite, se torna a habitação de that Deus. becomes the Porque dwelling Deus of tem God. prazer Because God em has descer do pleasure céu in e coming down from heaven manifestar a sua and glória na manifesting His terra. glory on earth. E aí quando ele And manifesta a so when glória He dele, manifests His o glory, diabo é quebrado the no devil meio, is broken in as half. algemas são The rompidas, chains are broken. enfermidades The yokes saem, have to leave. a glória de The Deus sickness has desce. to go. The glory Eu comes me down. converto ao Evangelho And we de convert Jesus. to the gospel Eu sou of Christ. transformado We are pelo poder da transformed by palavra. the power of the Quando word. Deus se manifesta When God no meio do seu manifests povo. in the midst of His people. Por isso que Deus está nos alertando That is nessa why noite. God is alerting us tonight. Para quê, pastor? Why, Pastor? Para tomar cuidado, To be careful, para manter, to maintain, para proteger, to protect, para guardar to keep a glória de Deus the que está sendo glory of God derramada. that is being Escute o poured que eu vou out. dizer hoje para Listen to what I'm você. telling you tonight. Você é um guardião. You are a Você é um guardian. protetor. You are a protector. Você é aquele que You are carrega the one that a carries glória de the Deus. glory of God. Você é um sacerdote You de are a Deus. high priest of Você the é um Lord. levita de You are a Deus. Levite of Como the no Lord. passado, As the eles past, carregavam they carried o Shekinah, the Shekinah, a glória, the glory, o kevod de the Deus kavod of nos God seus ombros. on His shoulders. Você e eu carregamos You and I o also peso da glória de similarly Deus. carry the weight Tem of peso de God, glória na sua the vida. glory of the Tem weight. peso de glória na sua There is história. weight of glory Tem in your peso de life. glória na sua There's família. weight of Tem glory in peso your de glória family. sobre os There seus is ombros. weight of Você glory pode over adorar your a Deus shoulders. por And isso? can you praise God for that? Por isso, meus amados, And so, é necessário it is que necessary tomemos that we cuidado must very careful para não deixar to not let apagar the a fire chama do Espírito. of the A Holy Bíblia diz que Spirit não burn pode out. deixar, não The pode Bible tells us apagar that it cannot burn out pavio que fumega. what is Tem gente was que ainda, already quem sabe, alive está como um once. pavio Some fumegando, people are like mas é a só o piece vento of do wood that Espírito a is burning soprar and coming que down. esse pavio vai But pegar only fogo if the novamente. wind blows, it'll catch more fire and E flame. esse é o maior perigo And this is the greatest danger of de all, deixar o mundo entrar na igreja to allow the world to enter the church e nos influenciar de tal forma and to influence in such a way que percamos a essência daquilo que Deus está fazendo. that we lose the essence of what God is doing. Domingo passado, Last Sunday, o meu coração se regozijou my heart was full em of ver o que jubilee Deus fez and seeing what God has no done domingo passado. on Sunday. Mas na verdade o meu coração se alegrou muito mais But my heart rejoiced more de ver o que Deus já está fazendo há muito tempo. from seeing what God Porque has eu não sei already se done você for a está long time. vendo, But I don't know mas if you're Deus está seeing manifestando God has been a glória manifesting dele His aqui glory nesse in this lugar. place. Então, por conta disso, And so because of this, esse é o maior perigo this is the greatest danger que muitas vezes nós corremos that we follow se não tomarmos cuidado e or at precaução. risk of if we do not pay Porque attention. é através de valores corrompidos, Because it's through corrupted é values, através de modismo, corrupted morals, é através de entretenimentos or e entertainment, práticas que não refletem mais o evangelho da worldly cruz. trends and practices É that que no o longer Espírito reflect the Santo ele deixa gospel de of the atuar no cross. nosso meio. And that's why the Holy Spirit calls us
Por isso hoje, nessa to deep noite, reflection. o Espírito Santo nos chama He calls us a uma reflexão profunda. to deep Eu quero que você reflection. olhe profundamente para dentro I'd de like si for you to mesmo. look and examine Porque deep within fazendo yourself. esse exame Because profundo, if we are examining ourselves você vai profoundly, entender que a igreja you'll find that the que church somos nós, that we are, ela tem we influenciado. have influenced. Eu tenho influenciado. We have influenced. Você tem You influenciado have o influenced mundo. the world. E o mundo And the world não tem influenciado should not você. be influencing us. Se você se guardar, If you keep yourself, se você se if you proteger, protect se yourself, você manter esses if you limites maintain these limits que o and Espírito Santo está te boundaries dizendo that the hoje. Holy Spirit is telling you Essa and mensagem de advising you of hoje, today, this message, Essa palavra de hoje, this word, ela é um clamor it is a cry do Espírito Santo for the Holy para a Spirit, restauração da for the pureza restoration da of noiva do the Senhor purity Jesus. of the Eu vou bride of repetir para Christ. você adorar. And I'll repeat it Essa again. mensagem de hoje, The message today, ela é um clamor it is a do cry Espírito Santo from the Holy para Spirit trazer de novo a to bring restauração back the da restoration pureza, of the purity, da santidade, of the holiness, da glória, of the do glory, revestimento, of the do reclothing, derramar of the do outpouring, Espírito Santo the Holy sobre Spirit a noiva do over the Cordeiro. bride of the Christ, Se queremos ver of de Christ. fato And if we truly want to see mais de Deus more of God, e cremos piamente and we believe que Deus tem mais para derramar. firmly that He has more to pour Mas out, antes de eu continuar, deixa eu perguntar. before I continue, Será que existe alguém let me ask you, is there que someone crê, here que that acredita que Deus believes? tem mais para derramar? God has Levante a more sua to voz pour e out. adore o Senhor. Hallelujah. Se Deus tem mais para If God derramar, has more to pour out, o que precisamos fazer? what must we do? Precisamos fechar todas as brechas. We must close every gap. Precisamos tapar todas as entradas We must close off every opening para não permitir to not permit que a unção de Deus, that the anointing of God, que o derramar de Deus, that the outpouring of que God, a presença de Deus, the presence of God ela escape, leaks. ela vaze It leaks pelas frestas e aberturas through those deixadas. openings and leaks. Hoje, And today, Deus está fazendo um chamado para nós. God is calling us back. Hoje Deus está nos convidando He is inviting us back a voltarmos para o altar. to bring back ourselves to the altar. Você pode perguntar, mas pastor, And you should ask, Pastor, mas o senhor não viu o que Deus tem feito? have you not seen what God has done? O senhor não está vendo Deus derramar do seu Espírito? Are you not seeing Him pour out His Spirit? E é porque eu estou And vendo it is because I see Deus this, derramar do seu the Espírito. outpouring of His É que Spirit. o próprio It is Espírito, that the Holy Ele está Spirit falando conosco is nessa telling noite. us tonight É it is necessário, necessary, é importante, it is important, é um chamado it is a calling para to go voltarmos back ao altar do Senhor, to the altar of God, para voltarmos à santidade, to go back to holiness, para voltarmos à to go back separação to separation, que sempre distinguiram o povo de that always Deus. distinguished O the povo people de of Deus, God, escute, and the people of God, ele sempre foi distinguido they were always distinguished. por conta da sua They separação always stood out because of their entre separation eles between them e os demais. and the pagans and Aonde está whoever. isso, And pastor? where does that lie, Pastor, in Joel the Bible? capítulo 2, Joel chapter 2, verso 13 diz assim: 13 says, rasgai o vosso coração rend your e heart não as vossas vestes, and not your e garments, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, and return to the Lord your God, porque Ele é for He is misericordioso, gracious porque Ele é compassivo, and e Ele é compassionate, tardio em and He is irar-se, slow to e anger, grande em benignidade, and abounding e in se love, and He arrepende relents do mal. from sending Mas para que calamity. isso aconteça, And for this to occur, eu e você precisamos you voltar and ao I must altar, go back to the altar, regressar ao altar. to come back to the Mas altar. regressar ao altar de que forma? And come back how, Não Pastor? apenas no momento do altar call, do Not- apelo, Not at the time of the altar call, mas no momento espontâneo da sua but vida. spontaneously in the midst Porque of your muitas life. vezes, Because many times, muitas pessoas many people vêm tão carregadas, come so overburdened,
cheias de burdened, tantos full of problemas, problems, que não conseguem se entregar they mais. cannot give E o themselves Espírito Santo anymore. precisa ficar And the Holy falando, Spirit has to keep tugging precisa at ficar them, motivando, keeps tugging at them precisa and ficar tugging. lembrando He needs você. to remind Venha you para o over and over. altar, Just come to the corra para o altar, altar. run to the O altar. altar é o seu The lugar. altar is your Mas o place. Espírito nessa But the noite, Spirit tonight, ele não mudou a He has not mensagem, changed His mas ele message. apenas está mudando He o is foco. telling Ele está us to dizendo: change the não focus. aguarde o meu Do not chamar, wait for me mas to que call esse you, voltar para o altar but just come seja back to the altar espontâneo, spontaneously. seja direto, Be direct. seja todos os dias, Be every day seja diariamente, surrender, daily seja de manhã surrender. quando você acorda, Every day when you à wake tarde quando você in se the senta, afternoon when you e sit à noite down, quando você or se at night deita, when you lay porque down. o altar do Senhor Because the altar é o of lugar God, dos it is santos. the place Eu of venho the para dizer saints. para você I'm nessa here to noite: tell you tonight, no altar é o at seu the lugar, altar, this o is your altar é a place. tua The presença, altar is o in His altar é a tua presence. habitação. It is His dwelling place. E aqui o profeta Joel, And the prophet here, ele critica Prophet Joel, he o condemns, ritual vazio critiques the empty rituals, e chama o povo ao and calls the people arrependimento for true inner repentance. verdadeiro interno. True inner repentance. Porque rasgar o coração Because to tear your heart, não é literalmente o que o texto de Joel it's not diz. literally as it states, Não é apenas rasgar as roupas or literais. tearing your garments like they used to do. Mas entenda essa verdade, meu But amado. understand this truth. Rasgar o nosso coração To rip our hearts open, é deixar o nosso coração aberto, it's to let our hearts be deixar o open nosso coração sensível. and let it be Quando sensitive. você rasga a sua pele, When you tear your quando você skin rasga a sua mão, and you tear your aquele lugar fica skin on your sensível. hand, it becomes É isso que o sensitive. Espírito está That's what the dizendo. Holy Spirit wants. Rasgue o seu He's coração saying, rip your a heart, ponto de que ele tear se your torne heart to the point sensível where you become demais, sensitive que again. apenas por qualquer coisa, That ou pelo anything, mínimo que or for, for the minimal você vai things, sentir. you will feel Him. Tem muita gente que tem o coração There's a lot of people fechado. that have their hearts Tem muita gente que hardened tem o and coração closed blindado. off. Mas Deus está But dizendo: God is saying, rasgue come o on, seu rip coração, your heart, que haja and sensibilidade may na there sua be alma. sensitivity in Como your assim, soul pastor? again. And why, Num sorriso Pastor? de uma criança. In the smile of a Veja child, Deus ali. may you see God No in His levantar smile. do sol pela manhã. In the sun Veja a mão de rising, Deus ali. see the hand of Em God Deus in that. guardar você no dia When de God trabalho. guards you and your day Veja of Deus work, ali. see God E in quando that. você tem o coração rasgado And when you see that your e heart is sensível, teared open você and se sensitive, entrega a you Deus give yourself to e the tem o Lord prazer de estar na sua presença. and are overjoyed to be in His presence. Entenda essa verdade. Understand this truth. O mundo não pode entrar nos templos, The world may not enter the temple, mas não pode, aliás, o mundo pode até entrar nos templos, or rather, the world may enter the temple, mas ele não pode entrar nos but corações it must never enter daqueles que foram the lavados hearts pelo of those who sangue have do been Cordeiro. washed by the blood of the Lamb. O mundo pode entrar aqui, If the world enters e this eles temple, devem entrar aqui, and it might enter e o meu this conselho é: temple, convidem eles, and my advice is to invite them, chame-os para a redenção, invite those to chame-os surrender, para a restauração, invite those to chame-os restoration, para a casa de invite them Deus, to the house of chame-os God, para o templo, invite them to the chame-os temple, para o altar, invite them to porque the aqui altar, Deus vai because tratar com here they eles, will aqui get Deus vai treated by transformar, God. God will aqui transform Deus vai them here. libertar, God will deliver aqui them Deus here. vai mudar a He will história change deles. their stories in history. Porque se o mundo entra no templo, Because if the world enters the temple, ele deve entrar no templo it should para enter ser the lavado. temple to be Ele cleansed, deve entrar no templo para ser to mudado. be changed, Ele deve entrar no templo para ser to be transformado. transformed. Mas a nossa mente, But our minds, o nosso coração our hearts, e os nossos olhos, our eyes, quando virmos when tudo we isso, see all of this, devem estar fitos it em must be Deus fixed on God, para não nos so misturar that we are not e mixing nem se corromper and com as coisas contaminated or corrupted desse mundo. by the things of this world. Quantos estão entendendo? How many Diga are glória. understanding the message? Say amen. A igreja ela foi chamada The church was called para ser to diferente. be different. A igreja ela foi chamada It was called para ser santa, to be holy, consagrada e consecrated, separada and para o separated Senhor. for God.
Pedro disse na sua primeira epístola, 1 Peter no writes capítulo 1, verso in 15 chapter 1, verse 15 e verso 16, to que 16 says, mas como é santo but as he who called you aquele que vos chamou, is holy, sede vós também you santos also be holy em toda a vossa in all maneira de of your viver. conduct. Porquanto está escrito, Because it is written, sede santos, be holy, porque eu sou santo. for I am holy. Essa deve ser a nossa postura. This must be our posture. Essa deve ser a nossa This posição. must be our position, Sermos santos, to be holy, porque primeiro Ele nos chamou a ser because santos. he's called us the E holy people. sermos santos, And be holy, porque aquele que nós for the one servimos, that we serve, Ele é santo. he is holy. Só quem adora Amen. esse Deus Who santo, praises this God só that quem is holy? serve esse Deus santo, Who praises só this quem God? pode glorificar Who esse can Deus santo. glorify this God? Manifeste com glória a Deus Manifest nessa noite. yourself with the glory to God tonight. Desde o Antigo Testamento, Since the Old Testament, Deus sempre exigiu God always required separação entre separation o sagrado e between o profano. the sacred and the profane. Levítico capítulo 10:10 Leviticus 10:10 diz assim: says this, e para fazer diferença, and that you may be distinguished. olha o que o texto diz, This is what the text e writes. para fazer diferença, Between being distinguished, não é para ser igual, not to be the same, mas é para fazer diferença, but that you may be para que distinguished, seja diferente. to be different. Tem gente que está no arraial de Deus, There's people that are in tem a gente que place está do lado de cá do arraial that are beside e não quer ser diferente. the Lord, Ele quer or want to be acompanhar o beside the modismo. Lord. They don't want to be Ele quer sanctified. cantar as mesmas They want to músicas, sing the same songs. ele quer fazer as mesmas coisas, They want to do the same things. ele quer tomar as mesmas And atitudes. take the same, make the Eles same querem negociar como os decisions de lá negociam, and negotiate like mas those of nós the não world. somos But assim, we are not like this. porque nós somos Because we diferentes. must be different. O mundo ensina uma cartilha, world is mas a not. nossa cartilha But we não é a cartilha de do Deus, not have the ela é a same motives palavra that de do Deus. they. We have E the a palavra motives de of the Word Deus of God. é a nossa regra And de the Word of fé God e is de our rule prática. of faith and Eu apenas practice. não creio, I do not only mas eu believe, pratico but I aquilo que eu practice creio. what I believe. O grande desafio The great do challenge tempo presente of our é que time is a fronteira entre a igreja e o mundo, that the boundary between the church and the world, ou aquela linha tênue, bem fininha que eu disse no início, or that very thin and faded line a fronteira entre a igreja e o mundo, between the church and the world, ela está sendo apagada. it is being erased. Quase não se vê a diferença. You almost no longer see the Você difference. consegue ver a diferença? Can you see the difference? Talvez alguns anos atrás, Maybe some years ago, e não estou falando de costumes and e I'm not usos e talking about costumes, customs here, mas eu estou falando de comportamento, but I'm talking about behavior. eu estou falando de atitude, I'm talking about attitude, procedimento, how you move, como se proceder, how you move, como se comportar, how you act, como agir, how you move, como falar, how you speak, como ser. how to you be Eu sou and live. diferente do mundo. We are different from the world. Você é diferente dos que estão You lá are de fora. different from those that are outside. Olha o que o texto diz. Look at what the text says. E para fazer So diferença, that you may be distinguished. Levítico 10:10. Leviticus 10:10. Se puder colocar na tela, If you could put it on the screen. diz assim: e para fazer diferença It is to be distinguished entre o santo For e you o to- profano, between the holy and the entre unholy, o imundo e o between limpo. the unclean and the Deus clean. está chamando a atenção do God seu is povo calling for the para ser attention of his people to be diferente. different. Não é para você acompanhar a mesma Not for you moda. to follow the same Não é para você trends colocar a mesma vestimenta. or watch the Não same é para você things tomar a mesma atitude. or wear the same Não é para você clothes ser igual a or be ele. the same O way. seu linguajar Your language deve ser has diferente. to be different. Olha para Jesus. Look to Jesus. Quando ele estava When he was lá no Getsemane, in the garden of é Gethsemane, claro que Judas se of aproximou course dele Judas came e o before him beijou no rosto. and kissed him on Mas his sabe cheek. por que Judas beijou But you no know why rosto? Judas kissed him on Não his foi cheek? apenas para trair wasn't to Jesus, betray mas him foi solely, para mostrar but para os to show soldados the high que priest aquele era that a quem man eles perseguiam. was the one that Porque they persecuted. todos eles Because eram all of iguais, them were the same. todos eles eram All of them semelhantes. were Assim resembling precisamos the ser same nós, thing, and that semelhantes must be a us, Cristo, similar to semelhantes a Jesus. Similar Não to sermos Jesus. igual ao mundo, Not the same mas thing of sermos the igual world, ao nosso but mestre. the same as our master.
O grande desafio do tempo Hallelujah. presente The biggest difficulty of our present é time que a fronteira entre a igreja e o mundo está is sendo that the apagada. boundary between church and the world is being erased. E muitos já sabem, And many people know, e também muitos também já não sabem, or they don't, mas onde termina but where it e onde ends, começa. they don't know where it ends or begins. Muitos não sabem They do not know aonde termina, where this line begins por exemplo, or ends. em templos, Or in temples, I mean, em for igrejas, example, in churches, aonde termina where it finishes e aonde começa and where this line begins. palco para shows e espetáculos. Where the altar begins to be a performance and a spectacle. Agora preste atenção, And now pay attention here. bastante atenção no que eu vou dizer agora. Pay close attention to what I'm about to tell you. E Deus nesses dias And God in these days tem falado profundamente ao has meu been coração. speaking deeply to my heart about this. Deus nesses dias God in these days tem falado profundamente ao meu espírito has spoken to my a spirit respeito disso. about this. Deus tem dito para mim assim, meu filho, He said, son, menos shows, less shows, menos performances, less performance, menos luzes less lights, e mais simplicidade, and more simplicity. Yeah. mais intimidade More intimacy, e mais aproximação, more approach, mais adoração de verdade, more worship in spirit and in adoração truth. genuína. Come on. Genuine worship. Deus não quer ouvir adoração You don't want to hear worship que apenas sai dos lábios, that only comes from your mas Ele lips. quer Come ouvir on. a adoração que sai He do wants to hear coração. worship that comes from your E heart. quando a adoração ela sai do coração, But when the worship leaves the heart, a pessoa ela já vive uma vida the transformada. person lives a life that is Ela não se transformed. transforma no They do not altar. transform on the Ela não se altar. Come on. transforma num They palco. do not transform on a Ela não stage. se transforma quando os They do not holofotes brilham, transform when the ou spotlight is quando a on them, câmera liga, or when the camera is ou quando on, os flashes Hey. eles são or when the acionados. flashes are turned Mas o up. coração dela But their heart já é um coração de is a adorador. heart of a worshiper. Ele vem de casa They come adorando. from home Ele está no praising. trabalho They're at their adorando. job Ele praising. vive adorando. They live Ele é um praising. adorador de They dia, are a true de worshiper noite. in day and Ele é um night. adorador com microfone. They are a worshiper Ou with sem a microphone microfone. and without a microphone. Ele é um adorador Come com on. instrumento. They are a worshiper Ou with sem an instrument instrumento. or without an Ele instrument. adora na They alegria, worship in mas ele joy, adora na dor. but they also worship Ele in adora na suffering. abundância, They worship in mas ele também abundance, adora na but they escassez. worship in weakness. Ele adora com dinheiro, worship with mas money, ele adora também sem but they dinheiro. worship without Ele money. adora com saúde, They worship with mas ele health, adora também quando but tudo vai also mal. in sickness. Porque a adoração Because it is the não praise impede and the você, worship that o does not verdadeiro stop adorador, you to be a true não perde a worshiper. oportunidade Do not miss the para adorar a opportunity Deus. to praise and be a true worshiper of God. Deus tem falado muito comigo. God has spoken to me. Ele não está preocupado mais He is com not técnicas worried e about performance. technicalities Mas ele or está buscando de performance. nós. He is seeking from Ele us. está buscando de mim. He is seeking from Ele me. está buscando de você. He's seeking Ele from está you. buscando dessa He's seeking igreja in this church. mais sinceridade, More sincerity, mais church. transparência, More transparity, mais church. genuidade. More genuineness, church. Aleluia. Hallelujah. Eu estou sentindo o I feel espírito the da presence vitória, of God. o espírito de luz, o Spirit espírito of de victory, paz the e o spirit espírito of de peace, transformação. the spirit of Fala comigo transformation e com você nessa speaking igreja. to us tonight. Por que ele está Hallelujah. dizendo isso? Because why is he saying this? Porque a igreja ela deve Because the ser church must be luz do mundo, light of this world sal da terra. and salt of the earth. Quando o mundo entra na When igreja, the world enters the church, a unção sai. the anointing departs. Tem pessoas que vivem tão, There are de people uma forma tão mundana that live so worldly que a luz de Cristo that the nele light of Christ in ela está them apagada. is dimmed. Ele não consegue brilhar They mais. cannot shine Ela não anymore. consegue brilhar mais. She cannot shine Perdeu a anymore. graça. She lost Meu the irmão, grace. sabe o que He que nos lost the mantém de grace. pé? You know what É a maintains us graça de standing? Deus. It's the Sabe o grace que que of manifesta a God. glória You de know what Deus? manifests the É a grace? graça de Deus na minha e It na is sua vida. God in our lives. Por isso Paulo diz assim:
Paul writes this, que nós não podemos nos conformar that we must not be conformed com esse mundo. by this world. Romanos 12 diz Romans isso. 12 says A this. palavra The conformar word aqui é conformed is sistematizeste, systematize. que significa That means tomar a forma de algo, to take the shape of something, assumir o mesmo padrão exterior. to follow the same standard. Quando Paulo diz isso, And when Paul writes this, não vos conformeis, do not be ele conformed, está dizendo, he is saying, não tome a do forma not take do the mundo, shape of the world. não assuma em você Do not a forma do mundo, adopt the shape não of the world. aceite Do not o accept sistema desse the século, system of the mas seja century, but transformado be transformed pela renovação by da the palavra renewal of que the vai na word sua that is mente. in your E mind. quando Come ela on. vem, And when it comes, você vai experimentar come on, you're going o to que é bom, experience what is o que é good, perfeito what is e o que é perfect, agradável. and what is pleasing. Por isso, mais do que nunca, And now more than ever, mais do que nunca, more than ever e é before, porque o que estamos it is recebendo da because we are parte do Senhor. receiving from Sabe o God. que Paulo disse lá You know em what 1 Paul Coríntios wrote in 11? 1 Corinthians 11? Aquilo que eu recebi That do what we have Senhor, received from eu the também Lord, vos I have ensinei. also taught Sabe to o que you. Paulo está You dizendo know aqui what Paul agora? is saying? Aquilo que vocês What you receberam have de Deus received from God no culto de domingo, in the service of repassem Sunday, isso para you must frente. share that O forward. que é isso, pastor? What do you mean, Eu fui Pastor? transformado I pela was palavra de transformed by Deus the no word domingo. on Sunday. Eu disse para alguém aqui, I told someone eu fui here, liberto em I várias was áreas da delivered minha in vida, many areas in my porque eu não life. sou Because orgulhoso I am not bastante prideful para dizer porque to eu say sou I don't pastor, need deliverance eu não because preciso ser I am a liberto, pastor. eu preciso ser I liberto need to de be mim delivered of todos os myself dias da every minha single vida, day. Come on. para que ele cresça, So that he eu can preciso grow and diminuir, then I can para que minimize. ele apareça, 'Cause he can eu show. preciso I desaparecer. must remove myself. Estou sentindo a glória de Deus aqui. Fala Deus. Se a igreja If the hoje church today não se alinhar com a does not palavra, align itself with the word, ela vai se corromper. they will corrupt Eu itself. vou repetir. I will repeat. Se a igreja não se If the alinhar church does not com os align princípios da with palavra the de Deus, principles of the word of ela não vai God, apenas se corromper, she will not just be mas ela vai se corrupted, perder. but she will lose Ela vai herself. se conformar. She will be conformed. Ela vai se contaminar. She will be Mas Deus contaminated. está dizendo, But God is porque a saying, palavra nesse because the lugar word in this está sendo place is pregada, being preached, você não vai se you will corromper. not be Você não conformed vai if se you do not conformar. allow it. You will Você not vai se be transformar conformed. You will be pela renovação da transformed vossa by the mente. renewal of your mind. O mundo tem a sua forma. The world has its own shape. O mundo tem a sua cultura. The world has its own culture, O mundo tem os seus valores. its own values, O mundo tem o que eles dizem que é a sua própria moral. their own morals. Mas todos eles But all of them se opõem à vontade de oppose Deus. the will of God. Primeira carta de João, 1 John capítulo 2, 15 e 17 diz assim: 2:15 to 17 says, não ameis do not o mundo, love the world nem o que no mundo há. or anything in the Ai, world. pastor, aquela Oh, cantora é pastor, tão bonitinha. I love that singer. Ah, aquele negócio lá que lançaram agora é tão What they bonitinho. just threw out in the Eu vou world is so colocar, eu nice. vou I like comprar it. e vou colocar I'm gonna dentro da buy minha it. I'm casa. gonna put it in my house. Sabe o que você está fazendo? You know what you're Está doing? trazendo o mundo para You're dentro de inviting the si. world into your Feche house. a porta Close hoje. the doors tonight. Corte agora o umbigo, Close the o cordão umbilical umbilical cord agora of e the diga: enemy as coisas do mundo say the world não entram na minha vida, will not enter into não my entram na life, minha história, will not enter into não my entra na story, minha família, will not enter into não my entra na minha family, casa, will not enter into não my entra na minha house, mente, will not enter não into my entra no meu mind, will coração. not enter into my heart. Ai, rabaçandarabacaia. Sabe por que que Deus está falando You know why hoje? God is saying O que Ele this? está falando hoje He is saying é porque o today, que está acontecendo aqui, because this is what is Ele falou happening para here. mim He que said vai aumentar, that it will a grow, glória vai aumentar, the glory will a unção grow, vai the aumentar, anointing will a grow, presença vai the aumentar, presence will os grow, milagres the vão aumentar, miracles will os grow, testemunhos the vão aumentar. testimonies and witnesses will Porque eu grow. e você, a partir de Because hoje, me and you, vamos fechar starting today, um contrato we must com o close céu the contract e vamos cancelar o contrato com with essa heaven terra. and cancel Só our aqueles que contract não with the são mais world. dessa terra. Only those that are Levanta not sua of this voz. world, lift up that Levanta sua voice mão e adore o and nome do start Senhor. praising the name of God. Hallelujah. Se conformar com este To be século, conformed with this se conformar com esse mundo, world
é trocar o evangelho de verdade is to trade the gospel of the truth pelo evangelho de conveniência. for the gospel of Eu convenience. estava conversando com o pastor Lee I was talking to Pastor Lee sobre esse assunto, over this e topic, uma diferença muito grande hoje, and a big difference that exists e today, muito expressiva and hoje, it's expressed a lot em today, igrejas que têm recebido algo from novo de Deus, churches that have received from e God, outras que são igrejas do and others Senhor, that are to church que é o of God, povo de Deus, are the people of que vão God, morar no that mesmo are going céu to que eu live e in the você. same Mas a heaven as diferença us. é But que I say the povo, difference is there ele is não a quer people viver no limite, that do not want to live ele quer at the pagar o limits. preço, They want to pay porque the ele price, sabe que em Deus because tem they know mais. in God there Em is Deus more. nós vamos fazer In proeza. God we are going Em to Deus os see the demônios vão ter que extraordinary. respeitar Demons have to